hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora do avanço da criminalidade em meio à pandemia, da violência policial, de políticas de segurança pública. Eu converso com o Rafael Codipani, que é integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas. Rafael, boa noite. Boa noite. Bom, Rafael, a gente viu as estatísticas aí em meio à pandemia, uma piora acentuada. Nós vimos aí de 2 anos de diminuição de mortes violentas, isso aumentou, violência contra a mulher, violência dos policiais. Vamos aí dividir um pouquinho, violência em geral. É justificável? Tem um problema relacionado à segurança? O que a gente tem assistido no Brasil, infelizmente, é que durante a pandemia teve uma boa notícia, que é felizmente, que foi a redução dos indicadores dos crimes contra o patrimônio, roubo, furto, porque a gente tinha menos pessoas na rua e isso faz com que haja menos oportunidade para o crime. Por outro lado, os crimes violentos contra a vida, isso teve um aumento. Isso é muito sério. A gente está vivendo num país onde a gente já tinha índices altíssimos de homicídio, esses índices estavam caindo e agora ele volta a subir. Do meu ponto de vista, a pandemia tem um efeito a se jogar? Sim, pode ter um efeito, porque ele é muito prematuro, porque a gente, infelizmente, o Estado brasileiro, ele sequer gera estatísticas decentes de segurança pública, ainda mais, imagina, analisar a causalidade do que gerou, do que não gerou aumento de homicídios. O Estado brasileiro é completamente incompetente nesse quesito. Mas, por outro lado, a pandemia sozinha não explica. A gente tem todo um movimento do crime organizado, a gente tem também uma questão de conflitos interpessoais, e a gente não tem uma política pública expressiva e significativa de combate aos homicídios no Brasil, e acaba gerando esse tipo de causa. Um outro dado que para mim chama muito a atenção, por exemplo, em São Paulo, o monitor da violência mostra que houve um aumento de 70% nas mortes de policiais. Isso é muito grave, ao mesmo tempo que a gente teve também um aumento da letalidade policial. Ou seja, a falta de uma estrutura, de um cérebro, a falta de uma visão racional de segurança pública, acaba colocando policiais e criminosos num bang-bang, onde não se atua com muita inteligência, à exceção de algumas ações feitas pela Polícia Federal, que tem sido muito bem feita aí contra o crime organizado, algumas coisas da Polícia Civil de São Paulo também, mas ficam pessoas morrendo. E a gente, infelizmente, continua patinando em questão à segurança pública. E a violência acaba levando a mais violência, isso no caso de São Paulo, por exemplo, em relação aos policiais, eles já ficam predispostos a se defenderem, achando que estão correndo risco em determinadas situações e a população também se arma mais e tem a questão da criminalidade em si, né? A pior coisa que a gente pode ter é uma população que desconfia da polícia e uma polícia que desconfia da sua população. A gente precisa, em segurança pública, que essa confiança seja estabelecida. E, infelizmente, muitos dos casos que a gente tem visto de violência policial acabam minando fortemente a confiança das pessoas na polícia. Um outro aspecto que a gente precisa destacar aqui é que muitos dos policiais estão trabalhando de maneira precária pelo Brasil afora. São turnos excessivos de trabalho, são policiais que têm pouco tempo de folga. Como a questão da pandemia reduziu-se a oportunidade deles fazerem bicos, o que leva a muito estresse pessoal. Estão muito ansiosos porque não percebem que as suas corporações os têm apoiado na questão do coronavírus. E muitos ficaram doentes e ficaram sobrecarregados exatamente por isso, porque diminuiu o número dos que estavam trabalhando, né? Exatamente, porque você teve um decréscimo, né, afastamentos por conta da pandemia. Agora, um outro aspecto aqui que é muito importante. A pandemia, por exemplo, nos Estados Unidos, é a principal causa de mortes de policiais, desde que ela começou. No Brasil, a gente não tem estatística confiável sobre isso. Mas, assim, a gente precisa ter um olhar... Por um lado, é muito importante acabar com a violência policial e a gente precisa ser crítico, feroz da violência policial, porque ela jamais pode ser aceitável, mas também a gente tem que ter um olhar para o policial. Tem muito policial sério e bom trabalhando por aí e que precisa do nosso carinho, da nossa atenção. Agora, os filmes que a gente tem visto, os vídeos que são gravados, isso cria uma imagem muito negativa contra a polícia e acaba levando a uma violência maior e a população tentando se defender. Nós tivemos no Rio de Janeiro, por exemplo, proibição de operações e operações que tiveram uma taxa de letalidade muito alta. São crianças que morreram por bala perdida. Então, não é um problema só de São Paulo também, né? Sim, é um problema do Brasil todo. A gente tem uma lógica, inclusive, São Paulo não é tão problemático quanto os outros estados da federação. A gente sempre quer que seja melhor, mas São Paulo não é tão problemático. A gente vê, por exemplo, o que a gente deve elogiar. Eu acho que isso é muito importante. O que deu certo? A gente vê essa operação que foi feita pela Polícia Federal contra o crime organizado, onde se apreendeu mais de 230 milhões de reais, uma ação com inteligência, onde teve apenas uma troca de tiro e ninguém saiu morto dessa troca de tiro, com mais de 400 mandatos. A gente teve uma ação da Polícia Civil também que foi muito importante em Arujá, onde se desarticulou uma ação do primeiro comando da capital que estava ali ligado com
com clínicas de odontologia que compravam xilocaína para poder usar na cocaína. Quer dizer, esse é o trabalho que a gente tem que favorecer. Inteligência, né? Inteligência, né? A própria Polícia Militar, ela tem ações também de muita inteligência. Ontem mesmo o GAT, ele salvou um refém que estava numa situação no centro de São Paulo. Tem muita coisa importante sendo feita. Agora, os casos de violência policial são inaceitáveis. É inaceitável que um policial coloque o seu pé no pescoço de uma mulher, como a gente viu aqui em São Paulo. Que não estava oferecendo que não estava risco. Oferecendo Depois da argumentação lá, nitidamente ela não estava oferecendo risco a ele, né? Exato, naquele momento. E tem várias, o que eu sempre digo, infelizmente existe uma subcultura dentro das polícias, principalmente das polícias militares, de acreditar que bater e matar resolve. A gente chama de uma subcultura do esculacho. Grupos que acreditam que a violência, esse policial ele vai ficando tão brutalizado, que ele acha que a violência resolve. E aí a gente precisa dar atenção, a gente precisa dar formação, a gente precisa evidentemente ter corregedorias mais fortes, a gente precisa que o Ministério Público atue mais nos casos de violência policial, a gente precisa que o Judiciário atue de forma mais decisiva, porque muitas vezes o Judiciário e o Ministério Público são lenientes com relação à violência policial, mas a gente precisa também favorecer as ações positivas. Quando a gente vê ação positiva, a gente precisa elogiar, porque assim a gente cria uma identidade positiva para aquele policial querer fazer a coisa certa. Agora, tem alguma coisa que se possa fazer para obter resultados mais rápidos dessa questão da violência dos policiais? Não é? Em relação aos policiais, a gente precisa, claro, de ter equipamentos melhores, precisa ter uma série de coisas que garantam uma estrutura melhor. Mas para diminuir a violência, tem alguma coisa, problema de formação, o que leva a essa situação? A violência policial está muito relacionada, tem vários fatores que afetam ela, tem algumas questões de longo prazo, como você mudar mentalidades, você tem que convencer o policial de se ver como um pacificador social, que é quando começa a origem da polícia do rádio patrulha, digamos assim. Agora, a violência policial é muito sensível, por exemplo, a chefe de batalhão, aos chefes com quem eles estão respondendo. A gente precisa que as lideranças sejam mais efetivas e a gente precisa também de maior controle social. A gente tem, como eu estava comentando antes, o Ministério Público precisa estar mais forte ou fazendo esse escrutínio da violência policial. E a gente precisa também que haja, principalmente nos casos de letalidade, que em muitos casos a gente não, infelizmente, quando a Polícia Civil chega para fazer essas análises dos locais, os locais já foram mexidos, já tem histórias são contadas, a gente vê o tempo inteiro histórias sendo contadas, a gente precisa resguardar mais o trabalho de investigação e de preservação dos locais onde isso acontece. Uma coisa que seria muito importante também, que a Corregedoria da Polícia Militar assumisse em todos os casos de letalidade policial, porque hoje fica muito com um batalhão. Agora, eu sinceramente acredito no desejo do comando e no desejo de muitos oficiais da Polícia Militar de fazer um trabalho diferente e de lidar com a questão da violência policial. Agora, a gente falou da criminalidade e o aumento foi maior no Norte e no Nordeste, né? Nós estamos citando a situação de São Paulo, porque a gente teve uma série de vídeos divulgados que falavam da violência, teve a questão contra facções, mas o índice de criminalidade, mortes violentas, foi muito maior no Norte e no Nordeste. Sim, o Norte e o Nordeste ele tem polícias menos estruturadas, eles têm políticas de segurança pública menos estruturadas também, e tem muita presença do crime organizado. Em São Paulo, a gente tem um predomínio de uma facção criminosa e também tem um trabalho que tem muita coisa séria sendo feita em São Paulo com relação à segurança pública. No Nordeste, o que a gente vê é que são muitas facções criminosas e, infelizmente, ainda hoje, o domínio do crime está na mão o domínio do crime e da morte está na mão das facções criminosas. O nosso Estado sequer consegue controlar os presídios. Os presídios estão nas mãos dos criminosos. Isso há quantos anos que a gente vem e fala e fala. Então, é muito importante o que aconteceu no Nordeste, é que são essas brigas, essas tensões entre facções criminosas acabam afetando a taxa de homicídios. E no caso específico do Ceará, que houve aquela crise séria, onde policiais se comportaram como verdadeiros milicianos e acabaram impactando fortemente no aumento de homicídios naquele estado. Eles interromperam a atividade, fizeram greve, estimularam mais ainda a violência. Agora, como é que você vê políticas que estimulam, por exemplo, a utilização, a posse maior de armas, não é? A liberação para as pessoas terem mais armas, num quadro em que a gente já vê muita violência? Porque a gente fala dessa questão dos policiais e segurança pública, mas a violência, por exemplo, contra as mulheres, isso aumentou durante a pandemia e aí você vai estar armando a população, não é? Falam que a pessoa que tem que ter curso, que sabe lidar, mas a gente sabe que na prática não é bem isso que acontece, não é? Na prática, infelizmente, a arma na mão das pessoas, e o que mostra a evidência científica séria, os estudos científicos sérios sobre esse assunto, eles são quase incontestes em mostrarem que quanto mais armas eu tiver, mais acidentes vai haver na casa das pessoas, com filhos, com pessoas que estão nervosas e acabam se matando, aumenta o suicídio e aumenta o crime, principalmente o homicídio. Então, você liberar armas é um verdadeiro tiro no pé.
Isso é uma coisa que a ciência mostra muito claramente nos estudos sérios que são feitos sobre esse assunto. Só que, infelizmente, a gente vive num mundo que as pessoas elas acham que a opinião delas vale mais do que pessoas que estudam e que fazem e que mostram. Eu pessoalmente, sou uma pessoa que trabalha com ciência. Se me provassem cientificamente que arma é melhor contra o crime, eu usaria arma, não tenho nenhum problema com isso. É que fica aquela ideia que você está armado e o bandido vai ficar com medo de você. Sendo que o bandido está muito mais acostumado a lidar com aquela situação de estresse do que você. Mesmo porque, né, Denise, a arma ela é um excelente objeto para o ataque, mas ela é um péssimo instrumento para a defesa. Então eu posso estar com uma bazuca. Se você tiver com um canivete e me render e eu não perceber, você vai tirar minha bazuca e vai ficar na sua mão. A arma ela é muito boa para o ataque, mas ela é muito ruim para a defesa. O que acontece, boa parte das armas que estão com o crime hoje são armas que já foram legais um dia no Brasil. Então, na hora em que eu libero armas e que as armas ficam mais disponíveis, é muito mais fácil para elas caírem na mão dos criminosos, porque a arma vai ser roubada. E, aliás, o rastreio vai ficar mais difícil agora por mudanças da legislação, né? O que isso é um outro tiro no pé gigantesco da investigação policial. Na investigação do homicídio, o Brasil precisa evoluir muito na investigação de homicídio. Para você ter uma ideia, o Estado brasileiro é incapaz de produzir uma estatística que mostre qual é o tamanho dos quantos homicídios são esclarecidos no Brasil por ano. Né? A gente percebe, então, que na questão do homicídio isso vai ser muito sério. E a questão da arma ela vai afetar brutalmente. E tem armas que saem da polícia mesmo, que são roubadas no caso de combate, de um confronto mesmo, e depois são utilizadas pela criminalidade. Então, com a sociedade tendo mais armas, isso também vai ser um caminho. Sim, infelizmente esse vai ser um caminho, mas infelizmente no Brasil a gente vai ter que passar por muita dor, por muito sofrimento e por muita morte para as pessoas voltarem a ter bom senso. E a tendência hoje é exatamente você armar a população se sentir segura, em vez de cobrar segurança, que seria o ideal, né? Exato, a gente vê, por exemplo, que o governo, né, se falam tanto de segurança, a base dos policiais foi uma base importante do atual presidente, houve um aumento de mais de 20% na morte de policiais no Brasil. Ou seja, se fala-se muito, se usa-se muito e conversa mole sobre segurança pública como ideologia, mas para melhorar a vida dos policiais, de fato, ninguém melhora. Ninguém está preocupado. Não existe uma política federal de melhoria da vida de policiais, por exemplo. A segurança deles fala em aumento, reajuste salarial, mas não é suficiente isso, né? Claro, e assim, mesmo assim, né, quer dizer, você não tem um piso nacional de policiais que poderia ter, não existe nenhuma orquestração de política pública nacional. O que a gente viu que foi uma boa coisa foi que quando o Sérgio Moro estava como ministro, ele conseguiu fazer com que a Polícia Federal focasse no crime organizado, que resultou nessas operações. Isso foi uma coisa muito importante. Que deu pelo menos uma segurança e um controle maior sobre a ação das facções, né? Exato. Pelo menos estamos tentando, né? É isso. Eu conversei aqui com o Rafael Cadipani, que é integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor de Gestão Pública da FGV. Rafael, muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite, obrigado. Com vocês.